para higienização e desinfecção. Acesse nossas redes sociais, @Heineken Química. Médico psiquiatra Rafael Moreno, traumas causados por humanos são mais difíceis de superar que os traumas de catástrofes naturais. Que tema complexo, hein? Bom Pois dia. é, tema complexo. Então, todos nós aí estamos acompanhando a questão da libertação de reféns palestinos e reféns palestinos, não, prisioneiros palestinos e reféns israelenses, e passa no nosso imaginário aí como é que é passar na, na pele, né, dessas pessoas aí que estão lá, crianças, mulheres, enfim, famílias inteiras às vezes lá que estão aprisionadas. E aí eu fui estudar o que, que a gente tem assim de ranking, quais são os piores tipos de trauma para uma pessoa passar. E tive essa surpresa de que realmente os traumas que são causados pelo homem, tá? Que vou citar alguns exemplos, né? Por exemplo, de visualizar um assassinato, por exemplo, outro trauma também que causa, que está dentro desse ranking, tá? Dessa pesquisa feita principalmente com pessoas da África, tá? Eles pegaram, porque na África tem muitos grupos paramilitares, tá? Assim como o Hamas, e as vítimas, né, as pessoas moradoras daquelas áreas, né, que não concordam, que se posicionam um pouco diferente, acabam sofrendo muita represália desses grupos paramilitares. E entre essas represálias, às vezes eles mandam a pessoa agredir outras, senão vai acontecer algo com elas, né? Então, isso também, até de mutilar outras pessoas, se você não mutilar tal pessoa, eu vou te mutilar, vou mutilar teu filho, esse tipo de coisa, tá? Visualizar assaltos também, uma pessoa também ser refém num assalto também está dentro desse ranking. Ver pessoas mortas também está dentro desse ranking. Ser sequestrado, tá? Ou sofrer aí com alguma doença que quase tirou a vida daquela pessoa. E, para minha surpresa, lá em último lugar tá ser vítima de um desastre natural, tá? E aí, pegando o gancho, a gente recentemente passou aí por duas sequências de duas enchentes trágicas, tá? A primeira foi muito mais trágica, tá? Com muitas perdas humanas. A segunda, graças a Deus, a gente não teve perdas humanas, mas muitas perdas materiais. E a gente sabe tudo a questão do trauma que essas pessoas estão passando. Mas a curiosidade é trazer essa, de que quando o trauma é da natureza, a tendência é que a pessoa consiga se recuperar de forma melhor. Tá? O motivo disso, não sabemos. Talvez seja no nosso DNA, de que o que é da natureza a gente tem que superar. Mas o que é feito de humano a humano, entre a espécie, entre pessoas da mesma espécie, tá? Isso sim acaba sendo mais difícil de superar. É o que a gente consegue trazer de conclusão baseado nessa pesquisa. Talvez porque quando a gente pensa na natureza, claro que dá para prevenir muita coisa em função, né, de previsões e tudo mais, que as pessoas se preparem de alguma forma, mas ainda assim não se controla, né? Não tem como humanamente controlar essa força da natureza. E a do humano me parece que a pessoa não poderia estar fazendo aquilo, né? A gente Exatamente. não acredita que alguém seja capaz de fazer determinado, talvez seja por isso. Exatamente. E tem um livro que eu estou lendo, que é a História da Guerra, do Kieran Brugman, se não me engano, o nome do autor, e ele traz, assim, a história desde a pré-história, assim, das guerras, assim, e a gente começou a guerrear muito, o ser humano, entre um e outro, depois que a gente passou a ter controle das ameaças naturais. Então, lembrar na pré-história, o nosso grande desafio não era bem o fulaninho que ficava do lado, era não ser comido por um leão, não ser atacado lá por uma cobra, morrer. Então, depois que a gente fez um controle do ambiente que a gente mora, a gente deixou de ser nômade, ficou no local e explorou aquele local, botou fronteiras, né, grades, cercas, né, naquela época lá de madeira, sei lá do que faziam, tá? A maior ameaça foi a nossa própria espécie. Tá? Então, ainda é uma coisa nova, assim, na evolução do homem, né? Que nós somos seres muito recentes, se a gente for pegar na história, então de 150 mil anos, né? Que nós temos de história, o ser humano, e pensar na história da natureza, nós somos enfim, um fio de cabelo
aí. Então, realmente, a gente não está ainda preparado para lidar com traumas. Mesmo com palavras, né? As palavras, elas causam muito mais dano do que um trauma físico, tá? Isso também foi tema do meu mestrado. Então, você xingar um outro, tá? A gente, às vezes, xingamentos bobos, a gente fica ofendido. Isso mostra como ainda o nosso cérebro humano não consegue lidar bem, às vezes, com xingamentos tão bestas, assim, que a gente não tem fundamento nenhum e a gente fica extremamente ofendido, né? Quando, sei lá, quando xingam a nossa mãe, mesmo a gente sabendo que a nossa mãe não é aquilo que nos xingam, né? A gente fica extremamente, às vezes, briga, né? Então, para ver como a gente ainda tem dificuldade de lidar com as palavras, né? Mãe de juiz, né? De futebol, essas de aí. juiz, O juiz não pode pensar que a mãe dele é aquilo que as pessoas falam, né? Meu Deus. Mas realmente, a pessoa ser sequestrada, e agora, quando tu falou nessa situação, eu fiquei, né, pensando nessas que ficaram dias lá nessa guerra Hamas. Enfim, é uma situação muito complicada. Imagina você não saber se vai poder voltar para casa, se vai ver seus parentes de novo. E agora tem essas trocas que estão acontecendo, né? Que bom. E daqui a pouco a gente se encaminha aí para um final de guerra, Tomara, o que né? mais queremos, né? Mas você imagina estar ali sem saber, você é um objeto na mão daquelas pessoas. Ou quando chega na rua, alguém vem colocar uma arma na sua cabeça, é muito semelhante, né? Então, realmente, isso abala a vida de qualquer um, com certeza. Eu já atendi pacientes aí, até caminhoneiros, né, que foram também sequestrados, né? Então, realmente tem essa experiência também no consultório e é um trauma que fica mesmo, né? Então, ainda bem que hoje eles têm técnicas, por exemplo, a terapia de exposição repetida ao trauma, né, o MDR, tá? Que até a gente tem colegas aqui na região que fazem, né? Então, é uma forma da gente conseguir tentar amenizar ou apagar até esses traumas da mente, né? Existem técnicas psicológicas para isso. Infelizmente, os medicamentos não são muito bons para tratar trauma, né? Mas essa técnica acaba sendo bem eficaz. Mas a enchente também acaba abalando, né? O que diz aqui o Luiz Henrique, por exemplo, afeta até crianças, animais. Meu filho, com 13 anos, foi hospitalizado, muita dor de cabeça, vômito. Meus 2 cachorros levaram algumas horas para caminhar, devido a essa última enchente. A gente finge estar forte por eles, é o que diz aqui o ouvinte, o internauta Luiz Henrique, na nossa live no Facebook para a Equipa Center Lajado e Farmácia Santa Helena. Muito obrigada, doutor Rafael Moreno. Participa conosco no Direto ao Ponto, sempre às segundas-feiras. Até a próxima semana. Obrigado, abraço a todos, então. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Colégio Madre Bárbara. Aprendemos que tradição e evolução podem caminhar de mãos dadas. É por isso que nossos alunos